O sol se punha lento sobre Abilene, tingindo o horizonte de tons alaranjados e vermelhos que se misturavam à poeira suspensa no ar. As ruas de terra da pequena cidade estavam quase vazias, com exceção de alguns homens que bebiam no salão e de mulheres que fechavam suas janelas para evitar o vento quente da tarde. Entre eles, caminhava um homem de ombros largos, barba por fazer e olhar sempre distante. Chamava-se John Miller. Há 5 anos ele morava ali, mantendo uma vida simples. Trabalhava consertando carroças, ferrando cavalos e ajudando nas plantações vizinhas quando precisava de dinheiro extra. Nunca usava armas, e todos na cidade sabiam disso. Era motivo de risadas e comentários sussurrados nas mesas do salão. "Olhem lá o homem grande sem revólver", diziam alguns. Outros chamavam-no de covarde. John não respondia, apenas baixava a cabeça e seguia seu caminho, como quem carrega um fardo que ninguém mais poderia entender. O que eles não sabiam era que John Miller já fora conhecido em 3 estados pelo mesmo nome que agora tentava esquecer: The Reaper. Um pistoleiro frio, rápido e mortal, que nunca errava um disparo. Sua fama era tão sangrenta que até xerifes hesitavam em enfrentá-lo. Mas algo havia acontecido 5 anos atrás, algo que mudará tudo. Um duelo, uma noite marcada pelo sangue de inocentes, e a lembrança de uma família perdida. Foi ali que John largou o revólver e decidiu nunca mais manusear uma arma de fogo. As risadas dos homens da cidade não o feriam tanto quanto os próprios fantasmas que carregava. À noite, quando o silêncio dominava a planície, John acordava suado, lembrando-se de rostos que nunca mais veria. Cada vez que olhava para as mãos, parecia ver pólvora e sangue nelas. Mas a paz nunca dura muito no oeste. Numa manhã abafada, 3 cavaleiros chegaram a Abilene levantando uma nuvem de poeira atrás de si. Eram forasteiros, rostos marcados pelo sol e olhos duros como aço. O líder chamava-se William P. Carson, conhecido por ser impiedoso em cobranças de dívida e em roubos de estrada. Seus companheiros eram Tom Briggs, um sujeito magro com sorriso torto, e Frank Dolan, um brutamontes de ombros enormes. Eles desceram dos cavalos em frente ao salão como se fossem donos do lugar. Billy Carson entrou primeiro. O piano parou. O barulho de copos cessou. Sua presença era pesada, daquelas que transformavam risadas em silêncio. Pediu uísque, tomou de um gole só e bateu o copo na mesa. Olhou em volta, avaliando cada rosto. E então perguntou em voz alta: "Quem é o grandalhão que não usa armas?" Ouvi dizer que Abilene tem um homem desses. O silêncio se estendeu até que um dos bêbados apontou com o queixo em direção à rua. Lá fora, John Miller ajeitava as rodas de uma carroça. O sorriso torto de Tom Briggs surgiu. Aí está ele. O covarde. John ouviu os risos atrás de si, mas não se virou. Continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. O ferro da roda, quente do sol, queimava em suas mãos, mas ele preferia isso a olhar nos olhos daqueles homens. Sabia o que significava a chegada deles. Horas depois, ao anoitecer, Carson e seus 2 comparsas o cercaram em frente ao estábulo. "Então é você, grandão." "O homem que não usa armas", disse Carson, girando um fósforo entre os dedos. "Sabe o que fazemos com covardes?" John levantou os olhos lentamente. O olhar não era de medo, mas de cansaço. "Só quero paz. Não tenho briga com nenhum de vocês." Tom Briggs riu. "Paz? Neste lugar? Você devia ter vergonha. Um homem sem revólver não é homem." Carson se aproximou até ficar a poucos centímetros de John. "Vou te dar uma chance. Pega uma arma. Qualquer uma. Mostra se tem coragem." John respirou fundo, depois se afastou. "Não." O silêncio ficou pesado. Frank Dolan deu um passo à frente, o punho cerrado. Mas Carson ergueu a mão, impedindo. Ele sorria de um jeito frio. "Está bem. Se não quer mostrar aqui, vamos ver quanto tempo essa sua paz aguenta." Nos dias seguintes, os 3 homens se espalharam pela cidade como um veneno. Bebiam de graça, intimidavam comerciantes, batiam em quem se opusesse.
Os moradores, com medo, olhavam para John como quem espera algo, mas ele continuava firme em sua decisão de não se envolver. A cada provocação, ele se calava. Mas por dentro, um peso crescia. Até que numa tarde, a coisa mudou. Mary Collins, a jovem professora da cidade, saía da escola quando cruzou com os forasteiros. Carson, bêbado, puxou-a pelo braço, forçando-a a rir de suas piadas. Ela tentou se soltar, mas o homem a segurava firme. Os poucos que assistiam nada faziam. John, que passava pela rua, viu a cena. Seu coração disparou. Ele caminhou até lá, encarando Carson. Solte a moça. Carson virou lentamente, ainda segurando Mary. Olha só, o grandão resolveu falar. Vai fazer o que sem arma? John ficou imóvel, o olhar fixo no de Carson. A tensão era densa como a poeira que pairava no ar. Carson, rindo, empurrou Mary para longe e deu um passo à frente. Vou te ensinar o que acontece quando um covarde se mete. O soco veio rápido, mas John era mais rápido. Desviou, segurou o braço de Carson e o torceu até o homem gritar. Tom Briggs avançou com uma faca, mas John o derrubou com um chute certeiro. Frank Duolan tentou agarrá-lo por trás, e John, com a força de um touro, o lançou contra a parede do estábulo. Em segundos, os três estavam caídos na poeira, gemendo. A cidade inteira assistia em silêncio. Pela primeira vez, viam John reagir. Mas ele não pegara arma alguma. Apenas as mãos. Apenas o corpo. Carson cuspiu sangue e riu. Você luta bem, grandão. Mas sei quem você é. John parou. Os olhos de Carson brilharam de malícia. De reapir. O pistoleiro que matou mais homens do que a febre amarela. Acha que pode se esconder num lugar como esse? Mais cedo ou mais tarde, alguém viria te encontrar. Um murmúrio percorreu a multidão. De reapir. O nome que ninguém ousava dizer em voz alta. John sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas de raiva de si mesmo. Aquela identidade que tentará enterrar agora estava exposta. Carson se levantou, ainda rindo. Vou te dar uma semana, reapir. Uma semana para me enfrentar como um homem, com revólver na cintura. Ou eu volto e arraso essa cidade inteira. Os três montaram em seus cavalos e partiram, deixando o silêncio e a poeira para trás. Naquela noite, John ficou sozinho em seu quarto. O velho baú no canto parecia chamá-lo. Dentro dele, embrulhado em um pedaço de couro, estava seu revólver Colt, polido, letal, silencioso como a morte. Ele o segurou por alguns segundos, lembrando-se de cada vida tirada, cada duelo vencido. Depois fechou os olhos e o devolveu ao baú. Não queria voltar a ser de reapir. Mas a cidade não entendia. Alguns moradores o procuraram. John, você precisa lutar. Se não fizer nada, Carson vai destruir Abilene. Outros o acusaram de covardia. Até Mary, com olhos marejados, disse, às vezes não escolhemos a luta, John. Ela nos escolhe. Os dias passaram rápidos. Carson não blefava. Notícias chegavam de fazendas vizinhas queimadas, de colonos roubados e mortos. O medo dominava Abilene. E no último dia do prazo, Carson voltou. O sol ainda mal havia nascido quando a poeira dos cavalos apareceu no horizonte. Os três entraram na cidade com sorrisos de predadores. Carson parou no meio da rua principal, a mão já perto do revólver. Reapir! Gritou. Venha me enfrentar! A multidão se reuniu, aflita. John saiu devagar de sua casa. Caminhava pesado, como se cada passo fosse um fardo. Não trazia revólver. Apenas o olhar firme. Eu disse que não quero lutar, falou, a voz ecoando no silêncio. Carson riu alto. Então vou começar com eles. Apontou para a multidão. Um por um, até você pegar sua arma. E antes que alguém pudesse reagir, sacou o revólver e disparou contra o chão, perto dos pés de uma criança. O choro ecoou. O pânico começou.
Foi nesse instante que algo mudou dentro de John. O coração que carregava a culpa deu lugar a uma chama que não sentia há anos. Mas desta vez, não era sede de sangue. Era a necessidade de proteger. John caminhou até o estábulo e abriu o baú. Pegou o colto. O peso familiar encheu sua mão. Por um momento, ele fechou os olhos e respirou fundo. Depois voltou à rua. Um murmúrio da multidão silenciou quando viram a arma em sua cintura. Carson sorriu. Agora sim. O Reaper voltou. O duelo começou. O silêncio era absoluto. Apenas o vento soprava, levantando poeira no ar. Carson estava rápido, todos sabiam disso. Mas John era a morte em forma de homem. Um piscar de olhos. Um disparo ecoou. Carson caiu de joelhos, o olhar de surpresa estampado no rosto. A bala de John atingira sua mão, fazendo o revólver voar. Em seguida, com calma implacável, John disparou de novo contra Briggs, que caía antes de sacar a faca. O terceiro tiro derrubou Frank Dolan, que tentava erguer o rifle. Tudo em menos de 3 segundos. O silêncio que seguiu foi sepulcral. A poeira baixava devagar, como se a tela tivesse medo. Carson, ferido, ainda tentava falar. John se aproximou, encostou a arma em sua testa e disse baixo: "Não sou mais o Reaper. Mas se voltar aqui, verá o que resta dele." E deixou o homem vivo, arrastado pelos companheiros caídos. Quando a poeira se dissipou, a cidade olhava para John de um jeito diferente. Não mais como um covarde, mas como alguém que escolhera a paz até não haver outra saída. Ele guardou o revólver de novo no baú naquela noite. Talvez nunca mais o usasse. Mas todos sabiam, inclusive ele, que o pistoleiro mortal ainda vivia dentro dele. E que, quando fosse necessário, voltaria. No horizonte, o sol se punha outra vez sobre Abilene. A vida continuava, mas a lenda também. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.